Jogos como Life is Strange, Journey, Celeste. Quando a gente pensa em jogos que transportam as pessoas para lugares melhores, raramente a gente pensa nisso. Mas não, a gente não precisa ir muito longe para encontrar pessoas na internet falando sobre como jogos de Souls-like os salvaram da depressão, tiraram elas do buraco ou salvaram elas de alguma forma. Jogos de Souls-like são um paradoxo fascinante. Eles são brutais, impacáveis e desafiadores ao mesmo tempo, mas também são profundamente imersivos. Eles evocam emoções genuínas e contam histórias que vão além das palavras. Não são apenas sobre derrotar chefes e acumular almas, são sobre descoberta, resiliência e, acima de tudo, sobre o que significa continuar mesmo quando tudo tá contra você. Eu sou Lisa Guerra, psicóloga, e esse é mais um dos vídeos Lisa of War, onde a gente fala sobre psicologia e o mundo dos games de uma maneira mais envolvente e interessante, então se liga na playlist também que você vai gostar. Diferente de RPGs tradicionais que despejam exposições de diálogos explicativos, jogos como Dark Souls, Bloodborne ou Elden Ring contam com histórias através de ambientes, onde as ruínas esquecidas, as estátuas quebradas, cadáveres jogados em becos escuros, tudo é fragmento de uma história maior, esperando para ser montada pelo jogador atento a esses detalhes. Não há um NPC que vai te segurar pela mão e explicar cada detalhe. O jogo confia na sua curiosidade. Então, preste atenção, observe, conecte os pontos. Essa abordagem narrativa ativa o jogador como parte da história, ao invés de tornar ele um mero espectador. Os jogos de Souls-like, eles têm essa linguagem que conecta com a dor. Cada inimigo, cada chefe, cada atalho escondido foi projetado para te ensinar algo através do sofrimento. Como, por exemplo, em Bloodborne, onde um dos boss se chama amígdala, que é justamente uma parte do cérebro responsável pelo processamento emocional. Aqui, a dificuldade não é um obstáculo artificial, mas é um método de imersão. Você precisa entender onde estão as suas falhas na gameplay, os pontos fracos do inimigo e, claro, depois de tentativa e erro e muita persistência, você consegue, aí sim, superar o desafio. Quando você finalmente vence aquele chefe que parecia impossível, a sensação de triunfo não vem apenas de superar um desafio mecânico, mas sim de superar a si mesmo. É incrível como o grande Miyazaki consegue fazer obras tão boas e imersivas e tão diferentes uma da outra, como essas duas, por exemplo. Desculpa, eu sei que essa piada é muito ruim e eu uso ela em todos os meus vídeos de Souls-like, mas eu não consigo resistir, é mais forte que eu! A autoeficácia é um conceito desenvolvido pelo psicólogo Albert Bandura, que é a crença que uma pessoa tem na própria capacidade de enfrentar desafios, alcançar objetivos. Ela influencia diretamente as nossas emoções, comportamentos, a forma com que lidamos com as dificuldades. Quando acreditamos que a gente pode superar um desafio, somos mais propensos a tentar, a persistir e, eventualmente, ter sucesso nele. Agora, o oposto também é verdade. Baixos níveis de autoeficácia estão fortemente relacionados a estados psicológicos negativos, como a ansiedade, a incerteza sobre a própria capacidade, que pode gerar uma preocupação excessiva antes mesmo de tentar algo. Quando sentimos que não temos mais controle sobre a situação, a ansiedade cresce. Depressão, que é a sensação também de impotência e fracasso recorrente, e pode levar a um ciclo de desesperança. Se a gente acreditar que não somos capazes, a gente evita os desafios, o que nos reduz ainda mais, reduz as nossas oportunidades de sucesso e reforça esses sentimentos depressivos. Preocupação excessiva, pessoas com baixa autoeficácia tendem a antecipar cenários negativos, muitas vezes exagerando as dificuldades e se auto-sabotando. E claro, pode impactar até mesmo no isolamento social. Quando não confiamos na nossa capacidade de interagir, de nos comunicar e de sermos aceitos, podemos evitar contatos sociais, e isso fortalece o sentimento de solidão. Jogos desafiadores, especialmente o Souls-like, fornecem um ambiente controlado, onde a gente pode experimentar a frustração, persistência e superação de forma que reflete a vida real, mas ainda com aquela barreira do irreal. Inicialmente, a experiência pode ser desanimadora. Você morre para um inimigo básico e anda alguns metros, cai numa armadilha e depois um outro chefe te destrói, e todo esse esforço faz você até sentir um pouco de pena de você. Mas então algo acontece. Você aprende, esquiva no momento certo, acerta algum ataque, conquista uma pequena vitória. E esse ciclo de tentativa e erro ensina para o seu cérebro que o progresso é possível. Que mesmo quando tudo parece impossível, há uma forma de melhorar. Essa percepção gera um aumento real da autoeficácia. Você começa a desenvolver um senso de controle. Eu consigo aprender, eu consigo melhorar, eu consigo superar. Isso se traduz para além do jogo. Você pode vencer um chefe que parecia impossível e talvez pode encarar daí aquele trabalho difícil, aquela conversa desafiadora que você tem evitado. Outra forma de desafiar a si mesmo e alimentar o seu senso de autoeficácia é aprendendo alguma habilidade ou se sentindo valorizado na sua área, nas suas tarefas e atribuições cotidianas. Por isso, eu quero te convidar para conhecer a Alura, a maior escola de tecnologia do país,
onde com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os cursos da plataforma, que envolve desde programação, back-end, front-end, inteligência artificial, marketing, gestão e inovação, enfim, é área pra caramba para você poder testar, destestar, ver onde você se sente mais confortável, com a sua autoeficácia mais alimentada. A Lura é maravilhosa desde para você que quer entrar na área da tecnologia, até para quem quer fazer uma transição de carreira ou apenas aprofundar os seus conhecimentos, por que não? É sempre bom e sempre válido a gente acrescentar algo a mais nas nossas capacidades. De quebra, você ainda ganha acesso à comunidade exclusiva de alunos e alunas para poder fazer networking, testar seus conhecimentos e, é claro, fortalecer ainda mais os seus laços na área de trabalho. E a partir do plano Pro, você tem acesso à Luri, a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar não só a praticar, mas também a escolher quais cursos são mais adequados para você, de acordo com o seu perfil e o que você busca para sua vida. A Alura deu 15% de desconto para nossa comunidade, então bora aproveitar botando seu celular aqui no QR Code ou então usando o cupom LISAGUERRA ou clicando no link aqui da descrição. Bora exercitar esses desafios internos que fazem parte da gente, da nossa vida, e vencer todos eles. Bora! O modelo cognitivo proposto pelo Aaron Beck explica como os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções e comportamentos. Dentro desse modelo, temos as distorções cognitivas, que afetam a forma com que a gente interpreta a realidade para tentar confirmar aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. Elas fazem com que a gente veja o mundo e as nossas próprias capacidades de forma distorcida ou negativa. Logo, quando alguém passando por uma fase mais depressiva e com sensações de incapacidade ou insuficiência, pode distorcer a própria performance nos desafios, atribuindo a fatores externos, como, por exemplo, a distorção de personalização, que é se falhei, logo eu sou um fracasso total. Ou então uma desqualificação de aspectos positivos, como eu passei na prova, mas foi pura sorte, ou foi porque meu colega me ajudou, ou porque meu professor sentiu pena de mim, tirando todo o mérito e impedindo de criar o seu senso de autoeficácia. Esses pensamentos nos levam a evitar os desafios, pois não acreditamos que a gente tem o controle real sobre o sucesso. Essas distorções ficam validando essas crenças que a gente monta sobre nós mesmos e sobre a nossa própria capacidade. Por isso a gente precisa ter cuidado com elas. Nos jogos de Souls-like, não há espaço para essas desculpas externas. Não tem uma dificuldade ajustável, não há uma injustiça do jogo. Se você falha, a culpa é sua. E isso cria uma experiência brutal, mas profundamente honesta. Se você morreu, foi porque errou. Se venceu, foi porque aprendeu com os erros anteriores. Essa responsabilização total pela sua própria performance elimina essa possibilidade de distorções cognitivas que a gente usa na vida real para justificar as nossas falhas. Não dá espaço para culpar o professor, o chefe ou a sorte. A única opção é aceitar o erro, ajustar a estratégia e melhorar. Com o tempo, esse ciclo reforça esse senso de valor e competência mais autêntico. Você sabe que venceu porque foi capaz. Não cabe uma distorção nesse contexto. E essa percepção fortalece a autoeficácia, não só no jogo, mas em qualquer desafio que a vida possa apresentar. Afinal, você vai tornando isso uma forma de olhar para as coisas. Na maioria dos jogos, a dificuldade é cuidadosamente equilibrada para que você, como jogador, sempre sinta o progresso e o poder crescente. Isso é feito de várias formas, seja pela dificuldade progressiva, ou seja, o jogo começa fácil, vai aumentando gradualmente o desafio, permitindo que o jogador se adapte sem ter uma frustração excessiva. Ou até mesmo no level design, um ambiente que vai direcionando o jogador de uma forma mais intuitiva, oferecendo recursos, checkpoints, espaços seguros para você aprender as mecânicas sem punições severas. E até mesmo sistemas de progressão, onde o personagem ganha níveis, habilidades, equipamentos que tornam o desafio mais fácil com o tempo. Mesmo se o jogador não melhorar a sua habilidade, os upgrades podem te ajudar a compensar esse desnível. Então o objetivo é manter o jogador engajado, evitando com que ele se sinta preso ou frustrado. E sim, isso é muito maneiro e torna a experiência mega fluida e até divertida. Não é um demérito de nenhum jogo ter essas qualidades e essas mecânicas específicas. Já os Souls-like, eles desafiam essa lógica. Eles não seguem esse aumento de poder previsível e raramente facilitam o jogo para o jogador. Em vez disso, o mundo já é perigoso desde o começo, sem áreas excessivamente fáceis ou com tutoriais na sua tela. O level design é menos guiado e muitas vezes te jogando em situações inesperadas sem aviso. Os upgrades existem, mas eles não substituem a necessidade do aprendizado real. Não adianta só subir de nível, você precisa entender os padrões, desenvolver reflexos e melhorar a sua tomada de decisão. Ou seja, enquanto outros jogos o personagem fica mais forte, no Souls-like quem precisa ficar mais forte é você. O progresso verdadeiro não está nos números, mas na forma com que você domina o jogo e as suas próprias limitações nele. Nem todo mundo gosta de jogos difíceis, nem todo mundo quer passar horas e horas enfrentando o mesmo chefe, morrendo dezenas e dezenas de vezes, se frustrando e voltando mais forte. E isso é válido, completamente válido. Os Souls-like não são um remédio universal para sua autoestima ou um atalho para o seu crescimento pessoal.
Eles podem sim te ensinar muito sobre persistência, mas não são a única forma de desenvolver essa habilidade. Afinal, o que realmente importa não é o jogo em si, mas a forma com que você vai lidar com ele e com os desafios da sua vida. Se você joga Souls-like e sente que isso fortalece a sua sensação de autoeficácia, ótimo, perfeito. Mas se esse não for o seu estilo de jogo, não significa que você não possa desenvolver essa mentalidade de outras formas e em outras áreas da sua vida. O verdadeiro aprendizado aqui é que a superação ela não vem de algo externo, uma validação ou algo assim, mas sim da forma com que você vai encarar essas dificuldades, seja no jogo, seja no trabalho, em um projeto pessoal, em uma relação ou em algum momento difícil da sua vida. A chave está em persistir, mas aprender com os erros e acreditar que essa evolução gradual é possível. Então, se Souls-like funcionam para você, ótimo. E se não funcionam, tá tudo bem também. O importante é encontrar o seu próprio jeito de se desafiar e se fortalecer. Todos nós já duvidamos da nossa própria capacidade em alguma coisa, em algum momento, em alguma fase da vida. Às vezes, X coisa pode parecer impossível de ser feita. Às vezes, levantar da cama já parece mais difícil do que derrotar qualquer boss. Mas sempre é um processo. E com certeza existem coisas do seu eu de hoje que no passado pareciam impossíveis ou muito distantes e hoje são sim realidade. Seja se comunicar melhor, seja alguma habilidade que você aprendeu, algum curso ou emprego que você conseguiu, ou até mesmo a forma com que você está olhando para si mesmo. Reconhecer essas coisas do hoje que pareciam impossíveis antes é também uma forma incrível de começar a refutar as suas distorções. Fica como desafio nesse vídeo você pausar e colocar aqui nos comentários 2 dessas coisas. Todos nós temos elas, aquelas que a gente achava ser impossível e hoje fazem parte do nosso cotidiano e da nossa realidade. Se você não conseguir identificar as suas, talvez seja porque você realmente está precisando desacelerar e olhar para elas com mais calma e mais cuidado. Enfim, jogos de Souls-like são mais do que desafios, eles são experiências. E eles testam a sua paciência, a perseverança e até a capacidade de lidar com o fracasso. E eles são sobre cair no abismo e ao invés de desistir, aprender a enxergar na escuridão. E no final, talvez seja isso que torna eles tão profundos. Eles não seguram na sua mão e te oferecem um conforto fácil. Mas se você estiver disposto a encarar o desafio, eles te dão algo que poucos jogos conseguem te dar, que é a sensação de que você realmente conquistou algo. E mais do que isso, que você realmente mudou ao longo da jornada. Obrigada pela atenção de sempre e tchau!